Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Hoje, dia 1º de agosto de 2021, nós somos do Núcleo de Convivência Cristã. Estamos localizados aqui em São Caetano do Sul, São Paulo. Hoje nós temos uma mensagem para apresentar para vocês. Meu nome é Laerte de Paula Souza e a mensagem Vida Eterna que vamos estar transmitindo, ela foi selecionada, tirada do livro de Charles Haddon Spurgeon, mais conhecido, Spurgeon. Ele tem esse livro, ele tem obra completa das mensagens que esse homem pregou. O Spurgeon, ele faleceu em 31 de janeiro de 1892, então 129 anos atrás. Famoso, conhecido, pregador, expositor das Escrituras, que viveu na Inglaterra, carinhosamente chamado Príncipe dos Pregadores. Nós não tivemos nem a oportunidade de vê-lo, não tem gravações, mensagens dele. Eu acredito que nessa época estava saindo, descobrindo como chama? Gravadores, estava começando a sair. Mas provavelmente foram escritas, alguém devia escrever, ouvir as mensagens, escrever as mensagens dele, e foram coletadas diversas, e aí saiu essa obra, foi colocada nesse livro. Coloco aí à disposição de vocês, quem tiver interesse, de comprar, de adquirir a obra, aí está. Então nós vamos fazer essa transmissão, essa mensagem baseada em um dos capítulos dele a respeito da vida eterna. É muito gostoso a gente poder ver como o pensamento... Vai ser difícil, estou gripado, está transmitindo, mas vai ser o pensamento desses homens do passado. Como eles criam, como eles pregavam, como eles viam a respeito da salvação de Cristo Jesus. E é muito bom a gente poder ver no século passado uma mensagem para contextualizar com o que se prega hoje, com o que nós ouvimos hoje, E assim você vai poder discernir as coisas espirituais com as espirituais, que é assim que a Bíblia ensina, comparar. Eu coloquei esse texto de Hebreus 11:4. Vinícius vai ser nosso leitor. Vinícius, por favor. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Essa frase final, depois de morto, ainda fala. A Bíblia, toda a palavra de Deus é composta ali, escrita por homens que faleceram, morreram. Mas as obras que são oferecidas a Deus, diz Hebreus, citando a oferta de Caim e de Abel, ofereceu a Deus o sacrifício, e fala a Bíblia que depois de morto ainda fala. Isso se aplica às Escrituras e também isso se aplica às obras desses homens de Deus que deixaram escritos livros, aquilo que eles pregavam, que eles ensinavam. E nós aqui vamos estar transmitindo a obra de alguém que depois de morto ainda vai estar falando hoje aqui para todos nós. Que o Senhor abençoe a mensagem
essa palavra, que ela possa ser tão poderosa como foi pregada no dia em que ela foi pregada. E que vocês possam ser edificados com essa mensagem. Hoje nós estamos colocando, que ele nem sabia, estamos colocando o Spurgeon no Facebook, estamos colocando o Spurgeon no YouTube, Instagram. Olha só, estamos atualizando esse homem, colocando aí para que você possa desfrutar, você que aprecia a palavra de Deus, você que ama as Escrituras, tenho certeza que você vai ser edificado. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 28. Então, a mensagem está baseada nesse texto. Ele vai estar descrevendo esse texto, João 10, 28. Jesus disse para as suas ovelhas, para aqueles que o seguiam, disse que eu lhes dou a vida eterna. Veja só Jesus que tem esse poder, que dá isso para todos os que são dele. Eu lhes dou a vida eterna. Outra coisa, que segurança, né? Jesus dá. Jamais perecerão. Lógico, se você ganhou a vida eterna, você nunca vai morrer. Jamais perecerão. E outra coisa, ele está falando que as ovelhas deles, que estão na mão dele, a qual ele dá essa vida eterna, ou você pode dizer vida espiritual, mesma coisa. Quem tem vida espiritual tem vida eterna, quem tem vida eterna tem vida espiritual. E com esta vida, e com esta obra, ele diz aqui, ninguém as arrebatará da minha mão, mostrando são minhas ovelhas, elas estão seguras e ninguém não há força. O ninguém implica a todas as pessoas. Ninguém as arrebatará da minha mão. Eu entendo aqui particularmente quando Jesus fala ninguém, inclui você mesmo. Você não pode se desconverter. Você não pode. Uma vez que você foi colocado em Cristo Jesus, você não, se foi uma obra dele, feita por ele, o que Deus faz é para sempre. Até uma frase que fala, não é eu me converti, foi Jesus que me converteu. Porque se eu me converti, eu posso me desconverter. Se eu me convertir, eu posso me desconverter. Mas se é uma obra de Deus, se Deus me converteu, Deus me transformou, o que Deus faz eu não consigo mais mudar. É impossível mudar aquilo que Deus fez. A leitura nos mostra que ele se refere às suas ovelhas, as pessoas que escolheu para fazerem parte do seu rebanho, sua igreja. Para que não seja difícil distinguir quem são, nosso Salvador deu a elas determinadas características pelas quais suas ovelhas podem ser perfeitamente identificadas. Há marcas peculiares com que podemos reconhecer claramente quem faz parte do povo de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. Ok. Então, há marcas, há sinais, há características que se pode reconhecer claramente quem é ovelha, quem faz parte dessas ovelhas, quem é ovelha de Cristo. É uma promessa, é bênção, é para as ovelhas. Jesus está aqui, está falando da segurança das ovelhas, a vida eterna, a vida espiritual que ele garante, que ele dá às suas ovelhas, E há sinais, há marcas, para que a gente possa distinguir, saber quem é ovelha e não é do Senhor Jesus. Uma delas, João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz.
eu as conheço. Veja só, o Senhor que olha, que o coração, que sabe o interior. Ele falou, eu sei, né? Eu sei quem, eu as conheço. E outra coisa, há um outro texto também fala, eu as conheço e elas também me conhecem. E elas me seguem. Né? Então, as ovelhas de Jesus, elas acreditam, elas creem em Jesus. Jesus não tem ovelhas incrédulas. Né? Não há possibilidade de Jesus, de ter uma pessoa que é do Senhor Jesus, mas que não crê no Senhor Jesus. Isso não existe. Elas creem. E elas também, elas creem, elas conhecem a voz, a palavra de Cristo. Elas amam a Cristo e se identificam com a palavra. E ele disse, elas me seguem. Seguem no sentido, elas me obedecem. Elas seguem a minha diretriz, a minha orientação, o meu ensino. Então, fica bem definido aqui quem são. Continuando. Suas características consistem, portanto, em ouvir e seguir a Cristo. Primeiro pela fé, depois pela ativa obediência. É fé que atua pelo amor. Gálatas 5:6. Ok, então, características, né, dessas ovelhas que nós acabamos de falar, elas creem, né, têm fé, e é uma fé, em Gálatas 5:6, fala que é uma fé que ela atua pelo amor. Elas seguem, nós seguimos a Jesus e nós obedecemos a Cristo, porque nós amamos a Cristo. Nós não temos medo de Cristo. Não é seguir por medo de castigo, de punição. Uma que ele já falou que nós vamos ter a vida eterna. Né? Ninguém tira da mão dele. Não é por medo, mas é uma fé. Deixa eu dizer, é uma obra maravilhosa porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Ele próprio, o Senhor Jesus, como ele sabe que nós não tínhamos capacidade de seguir a Cristo, então ele derramou o seu amor no nosso coração, ele nos emprestou do seu amor, aí é a plenitude, né, que nós temos falado, nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, aquela abundância de amor que ele tinha, ele derramou no nosso coração, para que agora, com o amor dele, nós possamos amá-lo. E a gente ama porque ele nos amou primeiro. Não tínhamos condições, não tínhamos o amor que ele exige para segui-lo. E ele, bondosamente, sabendo que nós não tínhamos capacidade disso, ele derramou o seu amor no nosso coração, derramou amor, fé, aliás, é a graça, né? Tudo ele fez, ele nos deu plena capacidade para poder segui-lo. Que possamos todos nós aqui ouvir a voz do bom pastor, que recebamos a verdade que ele oferece e tomemos a decisão de segui-lo em fé, onde quer que vá, assim como as ovelhas seguem o pastor. Quando ele diz, eu lhes dou a vida eterna, fica implícito que haviam perdido essa vida. Todos os seres humanos caíram com Adão e a humanidade ficou, enfim, sob condenação. Mas Cristo Jesus obteve para nós o livre perdão. Ele nos deu a vida eterna. Ok. Então, se Jesus está dando, eu lhes dou a vida eterna, significa que nós não tínhamos essa vida. Nós não nascemos com essa eternidade, com a vida eterna ou com uma vida espiritual. E Jesus falou, eu vou dar para vocês a vida. Essa vida é dele. Vida zoe, vida de Deus, vida divina. Eu dou para vocês a minha vida. Por quê? Porque como houve a queda, você pode ir lá
vê a história de Gênesis, a queda do homem, do Adão, Deus não tinha dito para Adão: o dia que você pecar, desobedecer, você vai morrer. E o Adão morreu espiritualmente. Então ele perdeu aquela vida espiritual. Ela morreu. E o Adão virou homem, carne e sangue. Mas não tinha vida espiritual. E Jesus veio trazer novamente a vida espiritual. Né? Ele veio, aquilo que nós perdemos, ele trouxe de volta. Olha só, João 1, 2, 12. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. 1 João 2, 12. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15, 3. Ok. Os vossos pecados estão perdoados. As ovelhas, na morte de Jesus, foi por isso que Jesus morreu, foi para a cruz. E Jesus, nunca poderíamos também ser ovelhas de Cristo se estivéssemos ainda debaixo dos nossos pecados. Os nossos pecados foram perdoados, apagados, cancelados. Esse é o privilégio da ovelha. Os de Cristo, os que são de Cristo, tiveram os seus pecados perdoados, apagados e cancelados, todos. Então estão agora numa posição aceita diante de Deus, numa posição de justiça, uma posição de limpos, agradáveis, puros diante do Senhor. São as ovelhas. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Veja só, então, ele não disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem. Ao ouvir a palavra de Jesus, ao receber e ao ouvir a palavra de Jesus, recebida em nós, vendo em nós, nós crendo na sua palavra, opera uma limpeza na nossa vida, no nosso homem espiritual. Então, Jesus, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Essa é a nossa posição. Se Jesus falou, cremos. Assim recebemos. Então ele colocou em nós uma vida nova. Uma vida espiritual, vida eterna, nós já recebemos. O que acontece? Agora a gente, com essa vida eterna, com essa vida espiritual que Jesus colocou dentro de nós, no nosso homem interior, nosso coração, que está dentro de nós, aí agora a gente já pode ter comunhão com Ele, com o Pai. Ninguém pode orar, adorar, não há conexão, Não há conexão entre o céu e a terra se não houver dentro de nós vida eterna. Se você não tem vida eterna, você está apagado. Você está zerado de comunhão. Não tem o fio, não tem internet, não tem conexão. O céu e o homem, você, para ter conexão, comunhão com Deus, você precisa ter vida espiritual. Você precisa ter a vida eterna. Aí sim, quem tem a vida pode se comunicar com o autor da vida, pode ter comunhão com o Senhor. Pode adorar, pode orar, pode ofertar. Enfim, o caminho está aberto para perfeita e plena comunhão. Continuando. Jesus não apenas poupou a vida que nos poderia ser tirada, também nos concedeu uma vida inteiramente nova. Ele vos deu vida, vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2:1. Tudo isso a gente aprende na palavra de Deus. Veja,
que Jesus? Ele nos deu vida, outra versão fala, nos vivificou. E estando nós mortos nos delitos e pecados. Antes de você tomar aquela decisão de seguir a Cristo, de receber a Cristo e ser ovelha do Senhor Jesus, a nossa posição, estávamos mortos. Veja, ele ele te deu vida eterna, colocou vida dentro de você, ele nos deu vida. E como é que eu, antes de receber a vida, a Escritura, eu nem sabia disso, a Escritura diz, por exemplo, eu recebi essa vida no ano de 1973, 48 anos atrás, que eu percebi claramente, vi em mim que eu recebi essa vida, a vida eterna. A vida de Deus veio na minha vida. Antes eu era religioso. Desde 5 anos, meus pais tomaram uma decisão de seguir a Jesus, ali na Igreja Batista de Vila Prudente, e toda a família acompanhou. Então eu tinha uma vida religiosa, vivia frequentava a igreja desde pequeno, tudo. Mas a minha vida, a vida eterna, a vida espiritual, eu a recebi claramente, eu sei da minha experiência, no ano de 1973, 1º de janeiro de 1973. Eu tomei uma decisão, isso seguia Jesus, eu vi a voz, né? Cara, você segue-me. Chegou, 16 anos você já pecou, já fez tudo muita coisa errada, sua vida está toda errada. Eu entendi claramente a voz do Senhor Jesus que eu tinha que segui-lo. E passei a segui-lo. E eu vi receber essa vida eterna, a vida espiritual que foi colocada dentro de mim. E antes disso, está morto nos vossos delitos e pecados. Então nós temos tantos Walking Dead por aí, né? Se você não tomou uma decisão, pode ter igreja, você vai à igreja com religião, faz toda a tua religião, mas se você não tomou uma decisão de seguir a Jesus, você está morto em delitos e pecados. É religião não salva nada. Ser religioso em missa, frequentar, fazer todas as coisas que uma religião manda fazer, como, né? Mas sem vida, só por fazer, porque todo mundo faz. Estando vós mortos em delitos e pecados, ele vos deu vida, vida espiritual. Estávamos espiritualmente mortos. Jesus, o vivificador, nos fez vivos em Deus e para Deus. O maior de todos os milagres é a salvação da nossa alma. Você está salvo? Você já recebeu a vida eterna? Você recebeu a vida espiritual? Você vê isso claramente dentro de você? Isso dá para sentir, gente. Eu percebo a minha experiência, foi bem marcante. Eu sei que como eu era e como Jesus me tornou, né? Na minha época, sem tomar essa decisão por Senhor Jesus, fazia as coisas erradas e não tinha nenhum problema de consciência, ao contrário, a gente era jovem ainda, né? E não via a hora de havia um desejo de querer pecar mais ainda, conhecer mais coisas, conhecer o mundo, conhecer a vida, como se falava, né? Como se a vida sem Cristo fosse boa para se viver. Se a alma pudesse salvar a si mesma, Deus não precisaria salvá-la, deixando que ela própria fizesse o que estaria ao seu alcance.
Se os que estão espiritualmente mortos pudessem reavivar a si mesmos, acreditem, Jesus Cristo não teria vindo lhes trazer a vida. Certo? Essa obra, essa vida nova, essa obra que Cristo faz, é Ele que faz. Você não consegue por si, você não consegue por você mesmo colocar a vida eterna dentro de você. Você não consegue se salvar por você mesmo. Você precisa de um Salvador. Precisa de alguém maior, muito, muito maior, superior, te salvar. Colocar essa vida dentro de você. Receber a vida que Cristo oferece, que o mundo não pode dar. Se a gente tivesse capacidade de se salvar, se tornar espiritual, receber a vida eterna sem precisar de Jesus, Jesus não teria vindo. Gente, ó, se viram, achem a vida eterna. Adquiram vida espiritual por vocês mesmos, mas foi Jesus. Essa é uma obra, veja só, cada um de nós, você precisa ser encontrado por Cristo, achado por Cristo. Cristo tem que ir na tua casa, na tua vida, te encontrar. Você precisa de uma experiência espiritual com o Senhor Jesus. E como vem de ouvindo a palavra dele, ouvindo a voz dele, você precisa ser colocado em contato com a palavra de Deus, para que essa palavra possa penetrar dentro de você. E ao entrar dentro de você, ela vai encontrar um lugarzinho ali próprio, a Bíblia chama isso coração, lugar secreto, lá dentro, que caindo ali, né? Caindo ali naquele lugar secreto, ali ela nasce. E ali você ganha vida eterna. A vida eterna precisa entrar dentro de você. Você, para se começar a fazer parte, ter comunhão com Deus. Seria impossível a qualquer de nós entrar no céu por nossos próprios meios ou ações. Ou seja, sem que Jesus Cristo viesse do céu para nos mostrar o caminho que leva à glória e à imortalidade. Perdida sim, a raça humana estava perdida, inteiramente perdida. Estava e está. Perdida, a raça toda. Olha o globo, em todo o planeta, em todo lugar. Quem não tem Cristo, quem não ouve a palavra de Cristo, e quem não recebe essa palavra no seu coração, eu aceito, eu recebo, eu creio, está perdido. Não tem vida eterna, não tem vida espiritual. Tem vida humana, só. Vida adâmica. Está na carne, como a Bíblia fala. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. A vida eterna não é resultante do mérito de indivíduo algum, pois conforme é dito, ela nos é dada. Ora, o que é dado é o exato oposto do que é adquirido. Na verdade, nenhum de nós merece a vida eterna, nem jamais poderá merecê-la. A própria vida mortal já é um presente da misericórdia divina. Ok. É um presente, algo que Deus dá. Porque eu sou bonzinho? Não. Deus dá porque Ele quer, porque Ele ama, porque Ele é bom. Não é merecimento. É presente de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Ok. O normal, o natural nosso é pecar. E o homem começa a pecar logo cedo,
porque já nasce com uma tendência pecaminosa, uma natureza pecaminosa. E o merecimento, a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. A morte aqui é a morte eterna, a separação, a condenação, a ausência de Deus. Esse é o salário de todos nós, toda a humanidade, todo homem. Mas o que Deus fez comigo e para com você? Em vez de nos dar o nosso salário, a morte, Ele, ao contrário, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós recebemos quando vivíamos em pecado, estávamos vivendo longe de Deus, mas Deus foi atrás de nós. Jesus, o pastor, achou a sua ovelha, falou conosco, nos convidou para segui-lo, para vir com ele, e ele nos deu, veja só, não nos deu a morte, ao contrário, nos deu a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, dom gratuito de Deus é a vida eterna. Dom no grego é charisma. Charisma é favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio. Ora, os que têm a vida eterna vão estar eternamente no reino de Deus, nos céus. Imagina que naquele reino, com milhões e milhões e milhares de na terra, pecadores, nenhum digno do céu, mas todos ali satisfeitos e agradecidos, prostrando, adorando. Obrigado, Jesus, obrigado, porque eu recebi esse presente, a vida eterna, a vida espiritual. O Senhor me deu essa vida para poder estar com Ele. Cada vez que pensarem em se orgulhar, não se esqueçam do lamaçal de onde saíram. Lembre-se da imundície da qual Deus os retirou. Que temos em nós de bom que não tenhamos dele recebido gratuitamente? Teríamos... Gratuitamente. As ovelhas conhecem isso, bem sabem. Bem sabem o lamaçal, o lodo, o estado que estavam antes de serem salvas por Cristo Jesus. A palavra revela. E você só vai entender o que é o lamaçal de pecado que você vivia quando você ganhar a vida eterna, a vida espiritual. Essa é a situação. A pessoa, enquanto você não ganha a vida eterna, você não percebe o lamaçal, a podridão da sua vida. Você acha que você vê que o que você faz, um monte de gente faz também. Aí você vai pensar, é normal, mentir, é normal, todo mundo mente. O sexo ilícito, mas isso é normal, todo mundo faz, só bobo que não faz. A pessoa, quando você está na lama, você acha que todo mundo é igual. Brigar, iludir, enganar. Mas quando você ganhar a vida espiritual, a vida eterna, a vida espiritual, quando for derramado, você ganhar isso no seu coração, uma vida nova, aí você vai ver, nossa, aí você vai ver a sua vida mesmo, como que era e como que é agora. Agora você vai querer viver em Cristo, para Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, elas me obedecem. Aí você vai poder entender essas coisas. Teríamos todos perecido se não fosse Cristo, diz ele. Jamais perecerão. Não há razão porque sua alma não deva perecer, além do motivo de Cristo haver justificado e por ela interceder. Ok. A única
maneira, o único motivo por qual eu não vou perecer é porque Jesus intercedeu, salvou, me chamou pelo nome. Tem isso. Você só vai ouvir a voz do Senhor Jesus também quando Ele falar ao seu coração de uma forma pessoal, ao seu nome. Como se fosse uma convocação, um chamado. É um chamado, vem e segue-me. Te convocando, te chamando para segui-lo. E que Ele possa... Como é que isso acontece? Quando se ouve a palavra, você está ouvindo hoje, quem sabe você vai ter uma consciência se você já tomou a sua decisão ou se você ainda não tomou e que você possa hoje ouvir. E se você ainda não tomou a decisão, que você possa tomar essa decisão. Não, eu quero seguir a Jesus. Eu quero ouvir, eu quero obedecer, eu quero que Ele me salve, eu quero também a vida eterna. Eu quero também a vida espiritual. Eu também quero ser transformado. Eu quero que Jesus mude a minha vida. Não estou legal, não estou feliz, não estou contente. Eu sei que não, do jeito que se eu não houver uma mudança de Deus na minha vida, a minha vida vai ser um fim trágico. Eu percebo que se continuar as coisas do jeito que estão, o meu fim vai ser trágico. E está aí Jesus querendo te dar vida espiritual, vida eterna. Essa é a proposta. Você que está fisicamente vivo não conseguiria ficar nenhuma hora vivo em termos espirituais se o Espírito Santo não continuasse a derramar energia vital constantemente em sua alma. Você será preservado até o fim. Estando em Cristo, temos a garantia de segurança, já que a palavra de Cristo é: jamais perecerão. De quem? Olha só, eu vou ser igual a Deus, igual a Ele, vou viver eternamente. Jamais perecerão, morrerão. Eu quero isso. Eu recebo a vida eterna. Eu recebo a palavra de Deus. Eu creio que isso é verdade e isso fala ao meu coração e eu quero estar entre aqueles que fazem parte do povo de Deus, do rebanho de Cristo. Eu quero também. Eu acredito, eu estou crendo que eu nasci para isto. Porque os que são do céu, olha que coisa linda, algo dentro deles vai apontar para o céu. Eu sou de lá. Eu nasci, eu vim para esse mundo, mas eu sou do céu. Lá é o meu lugar. Jamais perecerão. Nosso abençoado médico nos dá o antídoto do veneno que nos consumia, vida eterna. Aquele que nos promete levar de volta a salvo para a casa do Pai, nos protege de 1001 inimigos, que de outro modo causariam em nós problemas, distúrbios, incredulidade, e diz: jamais perecerão. Jesus afirmando que jamais perecerão, Jesus está dizendo que se você conseguisse imaginar a quantidade a força, de pessoas, poderes, até que você não enxerga, sobrenaturais, que querem te levar para o inferno. Porque eles vão, lá é o lugar deles. Há uma corrente muito grande que querem te destruir a sua vida, que querem te levar ao pecado, à iniquidade, às trevas, para justamente você ficar, se afastar da vida.
Mas Jesus falou, não elas, a todas as forças jamais, as minhas ovelhas, elas vão viver, e Ele sabe quantos anos de vida você vai ter, o dia da sua morte, da sua partida, e Jesus fala, não, e eles vão viver e jamais perecerão. Nenhum poder, nem diabo, demônio, homem, seja, nenhum vai lhe causar dano. Vai roubar, vai te destruir. A vida eterna não se perde. Uma vez que você ganha ela, é para sempre. A vida espiritual. E jamais perecerão. Os salvos já estiveram nas mãos do inimigo. Já foram escravos, voluntários de Satanás. Só quando você sair da escravidão, quando você experimentar o pastoreio de Jesus, a comunhão com os santos, aí você vai ver que nós já estivemos, nós já fomos escravos de Satanás. Então, nunca mais. Voltar para a escravidão, uma vez que você sai de lá, não volta mais. Jamais voltarão. A consciência do pecado é um sinal abençoado do perdão recebido ou a receber. Está explicado assim o estado passado dos herdeiros do céu. Ok, glória a Deus. Vocês se atrapalharão com a palavra de Deus, Vocês se atrapalharão com a palavra de Deus, se confundirem vida eterna com existência eterna, pois são coisas diferentes. Todos os homens existirão para sempre, mas muitos irão permanecer para sempre na morte, morte eterna. Jamais desfrutarão da vida eterna ou vida espiritual que Cristo dá. Então existe vida eterna, existe existência eterna. Se você não ganhar a vida eterna, porque você vai sempre existir. Não existe extinguiu, não existe desapareceu. Ou você vai ganhar a vida eterna, ou vai ter a existência eterna. Só que existência eterna, sem vida eterna, é um inferno. Existir eternamente, mas sem Cristo, sem o céu, sem o reino de Deus, sem estar na presença gloriosa, só a ausência de Jesus, da vida de Deus, já é o inferno. Então, vida eterna e existência eterna. Muitos, infelizmente, com muita tristeza, muitos não vão nunca experimentar a vida eterna. Jamais desfrutarão a vida eterna ou vida espiritual que Cristo dá. Eles vão existir eternamente, mas sem a vida eterna. A vida eterna ou vida espiritual? A vida eterna ou vida espiritual é uma forma de vida completamente nova, que não pertence por natureza ao homem, mas é dada por Jesus. Então fica bem claro, né? O Spurgeon aqui, estamos explicando aquilo que nós cremos, aquilo que 120 anos atrás, 130, 150, esse homem pregava, anunciava, tudo quanto é lugar, a respeito dessa vida, que é assim que nós cremos, dessa mesma forma, nada mudou. Está vendo aqui, né? O que ele pregava, o que ele anunciava, e é o que nós cremos e nada mudou. A vida que Jesus Cristo dá ao seu povo é a vida espiritual, ou a vida eterna. É uma vida misteriosa. Eu pus aqui 48 anos, é os anos meus, né? 48 anos que eu vivi, ganhei essa vida, estou buscando entender, compreender, e vou gastar todo o tempo aqui, né? Para entender, porque ela cresce, ela desenvolve essa vida, né? Ela é uma vida misteriosa, mas vale a pena. É um convite, estamos aqui, queremos essa vida,
o Senhor quer oferecer para todos, não é o privilégio de alguns, né? Não é privilégio de uma igreja, não é privilégio de uma religião. Jesus, olha, você imagina, você tantos anos que você tem, ou você tantos anos frequentando uma religião, não sei qual é a religião que você frequenta, você tem vida eterna, vida espiritual, ganhou essa vida, você vê dentro de você essa vida. Se você não recebeu, não tem certeza, não busque isso, peça. Você não pode viver, continuar sem convicção, sem certeza de que você ganhou, recebeu a vida eterna que Cristo oferece a todos aqueles que nos seguem, as suas ovelhas. Então, tome posse, receba essa vida espiritual, essa vida eterna, para que ela possa te conduzir, te guiar. É vida espiritual, vida eterna que Jesus Cristo dá a seu povo, isto é, uma vida divina. Vida semelhante à de Deus, elevadora, para que vos torneis, diz o apóstolo Pedro, participantes da natureza divina, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. 2 Pedro 1,4. Pois fostes regenerados... Até aqui, vamos comentar isso aqui. Na vida espiritual, vida eterna que Jesus dá ao seu povo. Essa vida eterna, veja só, ela te faz ser participante da natureza divina. É como se tem alguma coisa de Deus aí dentro de você. É a vida eterna. Se você não tem vida eterna, você não tem nada de Deus dentro de você. Você é carne, né? É um Adão. É o Adão caído, é o filho do Adão, que foi expulso do jardim. O Adão não foi expulso? Sabe a história? E ele teve filhos e chegou você. Você não tem participação da natureza. Agora, veja só, essa vida eterna dentro de nós, essas promessas, nos torna participante da natureza divina. Olha só, e livrando-nos da corrupção que há no mundo. E ela nos ajuda a limpar. Quem ganha a vida eterna, quem tem vida eterna, não quer sujeira, não quer imundícia. Ela vai te livrar das corrupções que há no mundo. Olha só, 1 Pedro 1, 23. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Tinha que ser, né? A palavra de Deus, ela que gerou. O processo é igual de nascimento do homem. Né? O espermatozoide que fecunda dentro, e que a semente que gera a vida carnal, a vida adâmica em nós, e nasce a criança. A vida espiritual, ela vem pelo ouvir a palavra. Você recebe a palavra e a vida eterna, ela é criada dentro de nós. Um novo ser, um ser espiritual, um homem espiritual. Nasce um novo ser, um novo coração, uma nova mente. É um ser vivo que nasce dentro de você. E ele vai desenvolver, ele vai crescer. Fostes regenerado, ele nasce de novo. Jesus disse, quem não nascer de novo não vai herdar o reino dos céus. Você precisa nascer esse novo
Novo Walter, esse novo dentro de você, um novo homem, um ser espiritual, portador da vida eterna, para ter comunhão. Vive e é para sempre, pela palavra. Mais um. Não nos tornamos propriamente divinos, mas recebemos uma natureza que permite compartilharmos da divindade, usufruirmos de assuntos ligados à mente eterna e vivermos sob os mesmos princípios do Santíssimo Deus. Que coisa linda, né? Muito bem. Não nos tornamos, embora a base bíblica para se falar que vós sois deuses, mas não cai bem. Não vamos ficar chamando, alguns até estão ensinando isso, que vocês são deuses, mas não é isso. Não é por aí, não creio que é por aí, embora somos participantes da natureza divina. E a gente passa a ter, olha só, olha 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Esse homem espiritual que nasceu, que foi gerado dentro de você, ele tem a mente de Cristo. E é por isso que ele consegue conectar, falar com Cristo, entender a linguagem de Cristo, se comunicar com Cristo. Ele é espiritual. Jesus é espírito. Importa que os adoradores adorem em espírito e verdade. Que coisa linda. Você passa a ter comunhão com os céus. É a internet celestial. E não cai a força, o fio, a comunicação. A sua mente ligada com a mente de Deus. A mente de Cristo. Começamos a nos tornar santos, pois Deus triplamente santo é. Ansiamos pela perfeição, pois Ele é perfeito. Deliciamo-nos em fazer o bem, pois Deus é bom. Ingressamos em uma nova atmosfera de vida. A gente passa a se conectar com Deus, com a mente de Deus, e agora passa a pensar como Ele, fazer como Ele, e o Espírito ter comunhão com Ele, Ele conosco, nós com Ele, e a gente passa agora a querer ser igual, querer agir, falar, comportar como Deus. E a paz de Cristo, para terminar. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Amém? E aí você vai receber sobre você uma paz. A paz do Senhor Jesus repousará sobre mim, sobre você. E essa paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Comunhão com o céu, comunhão com Deus, comunhão com Cristo, com a palavra, e essa vai ser uma paz, nessa paz vai guiar, vai conduzir. Se tiver alguma coisa errada, a paz vai falar, não está legal, não está bem, não vai por aí não, muda. A paz que excede todo guardará o vosso coração e a mente em Cristo Jesus, para que você fique em Cristo. Comporte-se como Cristo, haja como Cristo, ande conforme Cristo, e até o dia da partida. Que tal? É boa essa proposta? Vida eterna? Quer isso? Quer essa vida espiritual? Eu lhes dou, disse Jesus, eu dou a vida eterna. As minhas ovelhas jamais perecerão. Eu quero orar. Pai, aqui está, Senhor, a tua promessa de vida, vida eterna.
Obrigado porque nós recebemos essa vida é real. Nós temos, Senhor, essa paz em nossos corações, que nos guia, que nos conduz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor diz que jamais perecerão, e o Senhor nos tem em suas mãos, e ó Senhor, e que nada, ninguém pode nos arrancar, Senhor, de Ti, nos separar, nos afastar, e são tantas aflições, ó Senhor, são tantas as lutas que enfrentamos, Senhor, nesses dias, que nossos irmãos, que a Tua igreja, que o Teu povo está enfrentando, os dias tão difíceis, e como precisamos do Teu socorro, como precisamos da Tua ajuda, Senhor. Sem Ti não dá para viver, sem Ti não dá para caminhar. Senhor, guarda-nos, guia-nos, conduz, Senhor, o Teu povo, esse rebanho, todos nós, Senhor. Que nós possamos, Senhor, se alguém aqui não recebeu, que ele tome uma decisão, porque não hoje, porque não ao ouvir essa mensagem. E assim, Senhor, que a graça do Senhor, a comunhão do Santo Espírito, ó Senhor, que o Senhor possa estar nos guardando, conduzindo, guiando, no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Até a semana que vem. Aqui é a última página, né? Olha só. Nosso endereço, Senador Roberto Simons, 743, sala 11. Se você quiser um dia assistir uma reunião presencial, entre em contato conosco, manda um e-mail, a gente vai te orientar. LP Souza, aqui. E a partir de terça-feira, né? Essa mensagem estará disponível no YouTube. Você pode apreciar, ouvir, divulgar, fazer sua inscrição ali para receber as nossas mensagens. Ok? Tchau.